Era uma vez, no interior, um rapaz que se chamava Joãozinho. Nesse mesmo interior morava a avó dele. Lá as pessoas falavam numa onça que sempre aparecia de noite. E as pessoas tinham medo, porque a onça comia os porcos, às vezes atacava até os bois. E as pessoas ficavam desconfiadas, porque a onça aparecia e desaparecia como que por encanto. E isso começou a intrigar toda aquela comunidade. Tinha gente que dizia que aquela onça era uma pessoa. O fato é que a onça aparecia. E aí as pessoas começaram a se organizar para tentar pegar essa onça. Se reuniram uma noite, 2 noites. Na terceira noite, nada. A onça, como que por encanto, parecia, e por um encanto maior, desaparecia. Todo mundo foi ficando tenso. E os bichos continuavam sumindo. Quando a onça aparecia, era latido de cachorro para tudo que é lado. Aí os homens já sabiam que ela estava por lá. E eles eram caçadores. Então eles tentavam organizar para que a onça fosse pega. Mas nada adiantou. Joãozinho, ficando preocupado com a avó, que morava sozinha, resolveu que ele ia para lá dormir com ela. Porque ela criava porcos, galinhas, patos. E ele ficou pensando, se a onça aparecer, a minha avó não vai ter chance nenhuma. E assim ele fez. Começou a ir dormir para casa da avó. E o Joãozinho tinha um sono bem pesado. Mas numa noite, meio que preocupado com a onça, ele ouviu um barulho por fora. Os cachorros começaram a latir. Quando ele levantou, ele viu que a porta da sala estava aberta. E a avó dele não estava lá dentro. Aí ele começou a pensar um monte de coisa. E se ela foi ver os bichos? E se a onça pegou minha avó? Aí ele correu pro quintal. Quando ele chegou lá, ele olhou assim meio no escuro, na penumbra. Ele não tinha levado a lanterna. Só tava aquela penumbra assim. A lua não estava cheia, então não tinha muita luz. Mas ele diz que ele via assim, parece que uma pessoa se mexia e fazia uns gemidos, uns grunhidos, e de repente se colocou em pé. E era a onça, a tão temida onça. Os cachorros começaram a latir, e Joãozinho, ó, acabou pra dentro. Ele não estava armado e ele se fechou lá dentro. Mas ele ficou muito preocupado com a avó dele. Quem disse que ele dormiu? Não conseguiu dormir. No dia seguinte, tudo calmo, ele foi olhar lá atrás e a avó dele estava lá onde os porcos ficavam. E ele achou aquilo estranho e disse, vó, o que foi que aconteceu? Ela disse, não sei, meu filho. Não sei, eu ouvi um barulho e eu dormi. Quando acordei, eu estava aqui. Aí que ele ficou preocupado mesmo. E essa história se repetiu 1, 2, 3. Na 7ª vez, quando ele ouviu o barulho, imediatamente ele levantou. Novamente a porta estava aberta. Ele olhou para frente da casa dele e estava de novo. Uma pessoa que ele não conseguia ver direito. E foi se mexendo. Quando viu, se colocou em pé e era a onça. E ela se pôs a correr. E os cachorros atrás. Ele entrou, se trancou. E aí ele ficou tenso. De repente, ele ouviu 2 tiros. E não foram muito longe dali, não. 2 tiros. Ele ficou quieto. Foi voltando. Se deitou na rede. Ele ouviu quando a avó entrou e foi pro quarto dela. Ele não entendeu nada.
De manhã, quando ele levantou, como ele sempre fazia, que ele foi lá ver a avó como estava, porque ele ficou preocupado. O corredor estava com sangue. Quando ele abriu a porta do quarto da avó, ela estava lá, toda ensanguentada e morta. E não é mesmo que as pessoas tinham razão? Toda a razão. A mulher virava onça. Mas naquele dia, tudo acabou. Joãozinho ficou perplexo em saber que a avó dele. E essa história, ficou sendo contada por muito tempo lá naquele lugar. Muito tempo mesmo. E foi assim que me contaram. E é assim que eu te contei. Se é verdade ou se é mentira, ó, eu é que não sei.